Gente, parece que a transmissão anterior caiu. Depois eu vou recortar e colocar. Vou iniciar a transmissão agora. Deixa eu só iniciá-la aqui. Selecionar transmissão. Aparentemente estamos ao vivo de novo. Deixa eu só ver se voltou lá a transmissão. Deu uma queda muito doida aqui. Gente, caiu a transmissão. Que doideira, caiu a transmissão, gente. Deixa eu voltar lá pro solo. Voltou a transmissão? Me digam aí se todo mundo voltou. Meu WhatsApp tá louco aqui já. Voltou, voltou, voltou. Todo mundo voltou. Gente, o YouTube me derrubou. Será que eu falei alguma coisa que não devia? Deixa eu só ver aqui se o pessoal tá voltando. Bom, agora, aparentemente, conexão excelente. O YouTube está de volta, está tudo ok. Todo mundo voltou? Aleluia! Voltou! Deu uma queda brusca na transmissão. Que sinistro! Primeira vez que isso me acontece em todos esses anos nessa indústria vital. Bom, gente, então voltando lá, eu não sei até que parte vocês viram, mas eu expliquei aqui a grosso modo. O funcionamento do ciclo circadiano, tá? Nós temos a divisão do dia e da noite e os processos, as etapas que o corpo humano vai se colocando à disposição através dos recursos que ele absorve do ambiente para funcionar durante o dia. Então vai ter um momento do dia que você vai estar mais com ganho de potência e um momento do dia que você vai estar com menos potência. E é assim que o ciclo circadiano funciona a grosso modo. Gente, me diga aí se o áudio tá ok, se todo mundo voltou, se tá belezinha. Beleza. Já que a transmissão agora voltou ao normal, vamos dar seguimento aqui, porque o assunto ele é complexo. Para quem está assistindo aqui, fique tranquilo, porque lá na comunidade do Cleverson, que eu vou deixar o endereço depois, Cleverson Pompeu, né? Comunidade, cleversonpompeu.com.br. Eu vou colocar na edição aqui em algum lugar ou no final da transmissão. Esse vídeo vai estar completo, tá bom? Porque eu estou gravando aqui também, além da transmissão. Então fique tranquilo que caso você não consiga acompanhar por aqui, você vai acompanhar pela comunidade depois e lá não vai ter queda, tá bom? Então, voltando aqui. Já que eu entendi que, a grosso modo, o ciclo circadiano é um processo de ganho de potência e perda de potência durante o dia, se faz necessário conhecer alguns assuntos, alguns contextos, para entender como que esses ciclos acontecem, o que aumenta, o que diminui, para que eu possa olhar para esse gráfico aqui e falar assim, agora eu entendo esse gráfico. Bom, primeiramente, aqui nós temos vários estados, o estado de sono, o estado de vigília, que é o acordado, outro período de sono. Então, aqui nós temos o intervalo de um dia. Aí nós temos o segundo dia, que é o estado de sono, o estado de vigília e o estado de sono. Aqui já são outro dia. Então, nós temos aqui 2 dias, ok? Dentro desse gráfico aqui, 2 dias. Tranquilo, né? Aqui nós temos alguns estados. Alerta, temperatura, hormônio do crescimento, cortisol e o potássio, ok? Nós temos aqui alguns elementos, lembra que eu falei que aumenta a potência, diminui a potência? Então nós temos alguns marcadores aqui que são medidos dentro desse gráfico para ver o que aumenta durante o dia e o que diminui durante a noite. Só olhando aqui a grosso modo, você já consegue perceber que durante o seu período de sono, aqui ó, no seu período de sono, você não tem medição de estado de alerta, porque você está dormindo. Aí quando você acorda, que é o período de vigília, ele vai, ó, subir. Começa a subir, 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 subir. Aqui já terminou o dia, ele começa a descer, 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 até entrar no processo de dormir de novo.
O que acontece com a sua temperatura? Durante o sono, ela atinge um pico de temperatura mais baixa, como você vê aqui, e começa a subir gradativamente. E vai aumentando, vai aumentando. Quando chega aqui nesse pico, lembra que no gráfico anterior, ele fala que lá no período da tarde você já vai estar com a maior frequência cardíaca e maior temperatura? Olha aqui no gráfico onde ele aponta. Aí depois ele começa a reduzir, 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 até chegar à noite. E lá na noite a temperatura do corpo vai descendo até que ele atinge um pico de menor temperatura do dia. Esse pico de menor temperatura aqui eu vou explicar depois que ele é muito importante, tá bom? Então aqui na temperatura acontece essa variação. Perceba que no segundo dia a tendência é a mesma, tá? Aumenta gradativamente e desce no final do dia. Aqui no segundo dia também. Aumenta gradativamente e desce no final do dia. Ou seja, obedece dia após dia porque é cíclico, ok? O hormônio do crescimento. Ele começa a dar uma niveladinha durante o dia, mas ele é basicamente lateralizado. O que é lateralizado? Ele se mantém numa constante lateral, só que quando você começa a dormir, é onde você começa a crescer. Tá? Então aqui nas primeiras horas da noite, ele dá um pico de hormônio de crescimento, provavelmente é uma borrifada, para você começar a crescer, então depois começa a diluir isso, e assim vai. Ó, um pico na hora que você começa a dormir, aí depois começa a diluir. Muito interessante isso aqui para você cuidar o sono dos adolescentes e das crianças, tá bom? Saiba que o horário de dormir é muito importante, ainda mais se ele for padronizado, porque no começo da noite é onde ele dá aquela borrifada do hormônio do crescimento, tá? O NG, ok? Esse hormônio do crescimento ele vai ajudar o cara a desenvolver o corpinho dele. E também tem depois o suco da limpeza do cérebro, mas isso aqui eu explico depois. O cortisol, que é aquele hormônio, né? Aquele hormônio que eu falei para você que ele dá o gás, que dá o turbo para você poder viver. Esse hormônio, cortisol, durante a noite, ele se mantém no ciclo de baixa, depois ele começa a aumentar conforme você chega ao limiar de acordar. Quando você acordou, você recebe um pico de cortisol. Aquele pico de cortisol, lembra que ele é um estimulante para você encarar a vida, né? Ele dá aquele pico de cortisol para você acordar, né? Começar a se produzir, aí depois ele começa a dar uma caída, tá? Aí dá um pico de novo, uma caída, um pico de novo, uma caída, e quando você chega à noite, ele tem que estar em baixa, porque senão você não consegue dormir. Passa lá, na metade da noite, ele começa a jogar lentamente de novo para você iniciar o processo de acordar. Então lembre-se, o começo da noite é muito importante, porque o pico do cortisol ele vai começar a cair e entra em cena a melatonina, e a melatonina ela vai começar a te dar o sono, te dar a regulação, vai entrar em sono REM, etc. Mas quando você começa na metade da noite em diante, ele começa já a jogar dentro do seu sistema cortisol para que você desperte de maneira segura e apta para iniciar o seu dia. Então percebam o tanto de coisa que acontece aqui no período da noite. A metade da noite é desligando o cortisol e aproveitando a melatonina. E a segunda metade da noite é aumentando o nível de cortisol para ter um despertar, para ter um acordar tranquilo. E perceba que no começo da manhã ele está em alta, vai caindo perto do almoço, aumenta de novo. Aí quando for lá naquela hora da tarde, que é o horário mais produtivo, ele dá um pico de novo. Olha aqui, o horário da tarde extremamente nivelado, com um pico para cima de cortisol e vai caindo para a noite até chegar na metade da noite. Até aqui tá tranquilo, né? E nós temos aqui o potássio também, tá? Que ele também obedece o mesmo ciclo do cortisol. Ele vai aumentando durante o dia, dá uma queda no almoço, aí ele vai descendo, 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 chega à noite ele está embaixo. Olhando para esse gráfico agora, nós podemos entender que existem duas substâncias que são condutoras do seu dia a dia. O cortisol te dá o pico de energia para você acordar e se manifestar no mundo, e a melatonina te dá o pico de descanso. Ela reduz o cortisol. Então são duas figuras antagônicas. Uma é necessária para você ter energia durante o dia e a outra é necessária para a reparação durante a noite. Não tem como as duas trabalharem juntas simultaneamente. E é por isso que o ciclo circadiano é muito importante, porque se você quebra o ciclo circadiano, o seu dia vira noite. Você tem energia à noite, quer dizer que o seu corpo sofre danos com isso, que é o que você vai perceber nas próximas etapas aqui abaixo. Por enquanto tá tranquilo aqui, gente. Deixa eu só voltar lá para a tela do YouTube. O Gui falou que o áudio tá ok, a transmissão tá ok. Gente, tá, então beleza. Tá todo mundo falando que tá ok aqui no comentário. Vou dar o segmento, tá bom? Não se preocupe se você não está vendo completamente aqui no YouTube, porque esse vídeo depois vai estar dentro da nossa plataforma e você vai poder assisti-lo novamente.